Fala aí pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao vídeo que eu tinha feito, né, sobre o unboxing do Nexus 5X, esse carinha aqui. Pra quem ainda não assistiu, né, dá uma olhada lá no canal. Dá uma olhada aqui no canal, na verdade, que lá tem o unboxing mostrando um pouquinho sobre o Nexus 5X, que vem na caixa, né, e as suas principais características. Bom, nesse vídeo eu gostaria de falar um pouco quais foram as minhas impressões mexendo em um smartphone que é relativamente antigo, né? Não é tão novo assim, não é moderno como os atuais, né? Vou falar um pouco também sobre o que eu achei bom nele, quais foram os pontos positivos, quais foram os negativos, na minha opinião, é claro. E dar o veredito final, né? Falar pra vocês o que eu acho dele, se realmente, não só ele, né? Mas outros aparelhos que se enquadram na mesma situação, se vale a pena comprar eles hoje em dia, né? E para qual propósito, né, ele seria bom. Então acompanhe aí o próximo vídeo. Bom, vamos falar agora das primeiras impressões que eu tive em relação a este aparelho tão singular, né, vamos dizer assim. A primeira impressão que eu tive, com certeza, né, tomando como base os smartphones modernos, foi o peso. O Nexus 5X ele não é um aparelho pesado, bem longe disso. Ele é bem leve, na verdade. Apesar de não ser um smartphone tão pequeno como o iPhone 5, por exemplo, né? Ele é bem leve, ele tem uma construção sólida e um peso bem legal, assim, é bem confortável segurar ele. A mão não cansa, sabe? Ele pesa bem pouquinho, né? E eu vou até mostrar isso pra vocês. Pra vocês terem uma ideia, ó. Tô até com a balança aqui. Deixa eu zerar ela. Beleza. Ó, o Nexus 5X, ele pesa aproximadamente 135 gramas, de acordo com a balança aqui, né? É um smartphone leve, né? Não dá pra falar que é pesado. Ele é bem levinho, né? Tem smartphones hoje em dia que pesam mais de 200 gramas, né? Devido ao seu tamanho avantajado, né? Tela de quase 7 polegadas e por aí vai, né? Então essa foi a primeira impressão que eu tive logo no início, quando eu peguei ele, né? Falei, caramba, mano, que aparelho leve. Ele é bem levinho. E eu gostei, isso eu gostei bastante. Achei bem legal. Eu tive um outro aparelho antes desse, que era o Motorola Moto G5S. É um aparelho que tem dimensões bem parecidas, né? Inclusive tem até o mesmo tamanho de tela, resolução também. Mas o Nexus 5X ele conseguiu ser mais leve do que o Moto G5S, cerca de 10, 15 gramas mais leve. Então ele realmente tem uma construção bem legal. Apesar de ser toda em plástico, né? Não tem nada de metal aqui, nenhum acabamento premium. Era comum naquela época não ter, né? Poucos aparelhos tinham acabamento em vidro, metal. Mas isso foi um ponto legal. Gostei dele por ser bem leve. Relativamente ergonômico, né? Não é o mais ergonômico, né? Como eu já disse, o Moto G5S ele era bem mais confortável para mim, apesar de ter dimensões muito próximas, né? Porque ele tinha um corpo mais arredondado, enquanto o Nexus 5X ele tem um corpo mais quadradão, né? Como vocês podem ver. Ó. Por falar em ergonomia, isso foi uma coisa que eu não gostei muito desse aparelho, né? Ele, na minha opinião, pelo menos, ele não oferece uma ergonomia muito legal. Ele é um aparelho que é muito escorregadio, principalmente por causa da traseira, que tem um acabamento liso e levemente emborrachado, né? Não sei se realmente é emborrachado, dá essa impressão de ser emborrachado. Mas ela é muito lisa. Você pode ver que eu até bati o celular agora aqui mexendo. Não é muito ergonômico, muito legal de segurar, não te dá uma sensação de segurança. Eu mesmo já quase derrubei ele muitas vezes, sabe? Então é meio complicado. Isso é uma coisa que eu não... Foi a primeira impressão que eu tive também, eu acabei não gostando, porque ele é muito liso. Apesar de ele ser bem fino, né, e leve, isso não significa que ele seja ergonômico e fácil de segurar. Pelo contrário, ele é um pouco perigoso, na verdade. Eu recomendo, para quem tiver interesse em comprar esse aparelho, de imediatamente providenciar uma película e uma capinha para proteger um pouco mais contra quedas e riscos. Falando do acabamento, foi outra impressão que eu tive logo de cara. Não dá para dizer que é ruim. É engraçado porque algumas análises, né, que eu já vi na época, falam que ele não é tão bem feito, que ele é o patinho feio. Já vi lugar falando que o Nexus 5X é o patinho feio. Mas
É complicado falar de design, né? Por ser uma questão muito pessoal, né? O que pode agradar alguns pode não agradar outros. Não dá pra falar que um celular é bom ou ruim por ser feio. Às vezes ele pode ser bonito, mas ao ponto de vista da pessoa não é. Então, pra mim é muito inválido falar da aparência. Mas vamos falar do acabamento. O acabamento é válido. Eu achei ele bem construído. Não é mal feito, pelo menos na minha opinião, não. Eu já vi celular muito pior em acabamento. Eu já tive um Sony Xperia P, não sei se você já conhece, um aparelho um pouco antigo. Ele tinha essa pegada também de ser um intermediário com acabamento premium. Pra mim de premium não tinha nada, apesar dele ter a traseira em metal, ele não era bem construído, não era bem feito, sabe? Não parecia ter uma construção bem sólida. E é engraçado, porque o Nexus 5X, ele tem sim, eu tive essa impressão dele ser bem construído, ele é firme, né? Não tem entalhes, é tudo bem encaixadinho. E na minha opinião, claro, eu achei ele bem bonito, não acho ele feio não, esse visual dele que remete um pouco ao Nexus 5, né, seu modelo anterior, é bem legal, bem interessante. Outra impressão que eu tive, né, outro ponto que eu tive logo no início, que eu acredito que seja comum qualquer um ter essa impressão, é em relação à experiência de uso. Né? Ele vem com Android puro, praticamente não existe bloatware, não existe nenhum aplicativo inútil, vamos dizer assim, que seja instalado à parte, como qualquer outro fabricante oferece. Né? Ele basicamente vem só com algumas coisas da própria Google, como Google Documentos, Google Fotos, Gmail, Google Drive, Google Mapas. Aplicativos que para a maioria das pessoas são essenciais, não dá nem para chamar isso de bloatware. É isso que vem nele, então ele é uma versão do sistema operacional do jeito que foi desenvolvida, né, pelo menos do zero ali, sem nenhuma customização. Para quem gosta, né, para quem é mais saudosista, gosta de um sistema mais limpo, puro, sem muitas customizações, isso aqui é um prato cheio, porque o Nexus, assim como o Pixel, é um dos aparelhos que menos tem customização, menos sofreu alterações visuais, mudanças na interface gráfica ou no próprio sistema operacional. Então, para quem gosta disso, é bem bacana, né? Eu, particularmente, gosto disso também. Então, esse foi um dos motivos de eu adquirir o Nexus 5X. É difícil, hoje em dia, encontrar um celular barato que tenha um Android puro sem nenhuma customização, né? Se você partir para o Pixel, você vai ver que é muito caro, né? Primeiro que não vende no Brasil, assim como o Nexus 5X também não veio para o Brasil. E segundo que a importação está muito cara devido à alta do dólar e tudo mais. Então, é uma pena, né? O Pixel, a linha Pixel também tem aparelhos incríveis. O problema é comprar eles, porque eles são muito caros. Mas é difícil encontrar uma experiência de Android pura tão boa quanto a linha Nexus e Pixel. Eu gostei bastante. Outra impressão que eu tive, logo que eu comecei a mexer nele nos primeiros dias, né? Foi, meu Deus, como esse celular trava. Sério, sem brincadeira. Ele veio de fábrica com Android Marshmallow, né? Assim como na época que ele foi lançado juntamente com o Android 6. E quando eu adquiri ele, né, novinho e tal, ele veio sem nenhuma atualização. Então ele veio do jeito que foi desenvolvido em 2015. Foi uma coisa bem peculiar encontrar ele no Mercado Livre desse jeito. Então ele veio com Android 6 e eu tive uma impressão terrível com ele, muito negativa, porque ele travava demais, sabe? Assim, o hardware dele não é um hardware ruim, mas do jeito que estava funcionando com o Android 6, com o Marshmallow, era praticamente impossível mexer com ele. Ele travava demais, a bateria esgotava em menos de um dia. Eu achei isso muito estranho. Eu pensei, meu Deus, não é comum no Nexus 5X funcionar dessa maneira, né? Então, o que eu fiz? Eu entrei lá no site da Google para atualizar, né, o sistema, naquela seção de developers, de desenvolvedores. Dá para você baixar uma ROM para toda a linha Nexus ou Pixel, né? E lá eu consegui baixar o Android 7, copiei na memória interna e usando o modo Fast Boot lá eu gravei a atualização. Seguindo um tutorialzinho lá, é bem tranquilo, não é tão difícil atualizar ele. E assim, cara, atualizar o Android 6 pro 7, né, pro Nougat, foi dar água pro vinho. Meio que reviveu esse aparelho. Ele parou de travar, ele começou a funcionar muito melhor. A bateria também, inclusive, começou a durar um pouquinho mais, dá para perceber isso. Foi dar água pro vinho. As melhorias, no geral, foram muito significativas. Ficou tão bom o Android 7 no Nexus 5X que eu nem tive vontade de atualizar pro 8, né? Embora ele recebeu até a atualização do Android 8, eu acabei deixando ele com o 7.1 mesmo. Porque ficou muito bom, cara. A bateria tá durando bem, o desempenho do sistema tá muito legal. Considerando o hardware que ele possui e o desempenho que ele está entregando agora com o Android 7, para mim é ótimo, é um desempenho justo, é honesto, tá funcionando bem. Não funcionava desse jeito no Marshmallow, vivia travando e a bateria não durava nada.
Tinha aplicativos como o Snapchat mesmo que não estava nem abrindo direito. Então, para quem for adquirir esse aparelho no AliExpress, no eBay, qualquer lugar assim, e vier com o Android 6, eu aconselho fortemente, cara, atualize para o Android 7 pelo menos, vai funcionar muito melhor. Falando em desempenho, olha, eu acho o desempenho do Nexus 5X, claro, considerando o aparelho em si, a idade que ele tem, né, é sacanagem comparar ele com um aparelho novo, né. Ele tem um desempenho legal, sim, para uso geral, pelo menos, né. Eu utilizo aqui alguns aplicativos de uso diário, como o Telegram, o WhatsApp, tem o YouTube também. Você pode ver que ele funciona legal, não é um celular mais rápido do mundo, mas funciona bem, trava muito pouco. Se você considerar que esse celular tem quase 6 anos, né? Tem um Snapdragon 808, que já é um SoC relativamente antigo, né? Ele está funcionando muito bem. Né? Não há o que reclamar. Para uso geral, sabe? Considerando o desempenho que ele entrega e o preço que ele custou, eu não vejo opção melhor, sabe? O Nexus 5X ele é muito bom. É possível encontrar esse aparelho às vezes por R$300, né? Talvez até menos se importar ele usado em alguma loja. Então, eu achei ele muito melhor do que várias opções da sua época. Eu tive contato com o Sony Xperia Z3, que foi quase lançado na mesma época, né? Foi num ano atrás, em 2014. E eu não gostei, eu achei a experiência dele terrível, sabe? Trava demais. Tanto é que eu acabei devolvendo ele. Eu adquiri o Xperia Z3, mexi por alguns dias e devolvi. Porque ele não parava de travar. Então, dos aparelhos dessa época, por até R$300, eu acredito que o Nexus 5X é um dos melhores, se não o melhor dentro da sua categoria. Ele ainda é um celular muito competente para uso geral. Não pense que o Nexus 5X vai dar conta do recado para tudo, né? Ele não é um celular para jogo hoje em dia. Ele não vai rodar alguns aplicativos com desempenho esperado, mas se você respeitar isso, você vai ver que tem em mãos um aparelho muito bacana e que, apesar da idade ter pesado um pouco para ele, ele ainda é muito capaz, ele é muito competente. Como foi essa a proposta minha, né? Eu adquiri o Nexus 5X como um aparelho secundário, só mais para utilizar durante o dia a dia mesmo, para substituir o meu principal. Para isso ele foi super competente. A bateria dele tem 2.700 mAh de capacidade máxima. É uma bateria que vai durar relativamente bem, depende do uso. Né? Se tiver um uso muito agressivo, não vai durar mais do que um dia. Na verdade, não vai chegar a um dia de uso, né? Vai durar algumas horas aí, e logo ela já descarrega. Mas em uso moderado para leve, ela até que mostra o seu valor. Ela consegue durar bem. Eu estou mexendo com ele aqui já há algum tempinho, ó. Já faz 19 horas que ele está fora da tomada. E durante esse momento, ó, vamos ver agora mesmo. Ele ainda tem 31% de carga de bateria, quase 20 horas de uso. Ele atingiu 3 horas de tela, né? 3 horas e 3 minutos. Quer dizer, o Nexus 5X é um aparelho que em uso leve para moderado, ele vai fazer aí no máximo 4 horas de tela, 4 horas e meia. Em uso mais constante, ele não vai passar das 4 horas. E em uso mais leve, né? A bateria vai chegar a durar pelo menos um dia, né? Um dia e meio. E aí ele vai fazer cerca de 2 horas e meia, 3 horas de tela. São números, para mim, honestos. Ok, não me surpreende, mas também não é terrível, né? Principalmente se considerar uma bateria que não tem tanta capacidade assim. Conseguir durar mais de um dia e mais de 4 horas de tela, para mim, tem o seu valor. É bom sim, não é tão ruim. Ainda mais para um aparelho de 2015, né? Mas dentro da sua época, até que ele realmente tinha boa autonomia, não era tão ruim assim não. Tinha modelos melhores, como o Motorola Moto Max e tal, mas... Como eu disse, de novo, são aparelhos que estão fora da faixa de preço. Isso aqui era um celular que não custava nem $300. Pelo preço que ele era entregue e tudo que ele oferecia, realmente ele era um aparelho muito interessante. O Nexus 5X era bem legal. Ele tem seus pontos negativos também, mas eles acabam meio que sendo compensados pelo custo reduzido do aparelho, né? O primeiro ponto positivo que eu tive em relação a esse aparelho foi a tela. A tela é muito boa, na minha opinião. Ela consegue reproduzir as cores de uma maneira bem neutra, né? Não é super saturada, não falta saturação. Para mim é muito equilibrada, né?
Assim como a câmera, a tela IPS dele eu achei bem equilibrada, bem ok. Tem um brilho aceitável, a sensação de toque é bem confortável, é tão confortável quanto de um aparelho atual. Nem ao menos usa o vidro 2.5D, é um vidro mais fininho, mas mesmo assim ele é bem confortável, ele é bem liso de mexer, né? Ele consegue produzir cores de maneira bem satisfatórias, na minha opinião. É um painel IPS bem legal. Ele é bem neutro, na verdade, né? Não tem excesso de saturação ou coisas do tipo. Então isso é um ponto positivo. Eu gostei muito dessa tela. Tem um tamanho legal para mim, para quem não gosta de telas gigantes, assim como eu. 5.2 polegadas é um tamanho bem confortável. E eu gostei muito disso. Esse é um ponto positivo. Segundo ponto positivo foi a câmera. A câmera dele é muito legal. Ela tem qualidade muito boa, inclusive, né? Ela oferece baixíssimo ruído. É uma câmera que eu senti que ela costuma ser muito escura. Não oferece uma compensação de luz tão elevada como hoje em dia, né? Mas ela oferece baixíssimo ruído. Isso eu achei legal, tanto em fotos noturnas quanto diurnas. Ela consegue funcionar muito bem. O autofoco dela é bem legal. Ela consegue reproduzir cores e de forma muito mais neutra, inclusive que o iPhone 6S, né? Não tem aquele excesso de saturação que nem alguns smartphones têm, né? Mas uma câmera bem legal. A frontal não é tão legal assim, mas também ela tem uma qualidade bem aceitável. São câmeras que têm a mesma abertura, inclusive, né? f.2, e são um pouco escuras, na verdade, mas por outro lado, como não tem muita compensação de ruído, é uma câmera que não oferece muito ruído, né? Então é fácil você compensar essa falta de iluminação. Você consegue aumentar um pouquinho o brilho aqui com a compensação EV, sem degradar muito a imagem, sem ficar com excesso de ruído, como algumas câmeras têm. Como a do iPhone mesmo. Ela consegue filmar em 4K. Isso é legal também, porque para um aparelho de 2015, filmar em 4K é bem interessante, né? É comum smartphones hoje em dia filmar em 4K, mas naquela época não era. E o Nexus 5X, mesmo sendo um smartphone com custo-benefício mais interessante, ele já conseguia fazer isso. Então a câmera também é um ponto bem positivo. Gostei muito dela, apesar de ser um pouquinho escura em relação às atuais. Dá para contornar um pouco essa escuridão. E o que eu mais gostei é que ela tem baixíssimo ruído. Outro ponto positivo que eu gostei também, que eu achei muito legal, foi o próprio sistema operacional. Ele funciona muito bem. Trava muito pouco por um hardware tão modesto quanto esse, né? Um Snapdragon 808 com 2 GB de RAM. No Android 7 funciona até que bem. Eu achei que ia funcionar pior, ia travar mais. Mas não foi isso que eu presenciei. Funciona bem legal. Para uso geral, eu achei perfeito, muito bacana. Como eu disse, deve ter smartphones nessa categoria que são melhores do que ele. Mas esse com certeza, na minha opinião, é um dos melhores. Ele é muito legal. Quem tiver a oportunidade de adquirir o Nexus 5X, ou quem está procurando um smartphone que seja barato para o uso diário, certamente o Nexus 5X é uma opção muito interessante. Melhor que alguns modelos da Samsung ou da Sony mesmo. E eu gostei muito dele. Mas claro, né, nem tudo é perfeito, né? Nem tudo são flores, por assim dizer, né? Tem alguns pontos que também merecem destaque que eu não gostei, que eu achei bem negativo para o Nexus 5X. Vamos começar pela traseira. Não sei se vocês estão enxergando, mas olha isso. Isso aqui, meus amigos, são 15 dias de uso. Não faz nem meio mês direito que eu estou utilizando ele. E olha como ele ficou com a traseira manchada. Sim, ela não só acumula marcas de dedo, ela mancha também. Eu tentei limpar todos os dias com pano, água e sabão neutro, mas não adiantou. Ele manchou a traseira. A traseira dele, apesar de agradar alguns, como eu achei bem bonita, ela não é nada resistente. Gente, ela é muito delicada. Olha isso. Esse celular só tem 15 dias de uso. Ele veio na caixa zerado. E com 15 dias de uso já tá com a traseira toda zoada, né? Tá toda manchada.
foi o primeiro smartphone que eu adquiri que já teve esse problema, né? Eu já mexi com o Moto G1, para quem sabe, né, o Moto G 2013, ele também tem uma traseira emborrachada. Mas a diferença é que para ele ficar desse jeito, demorou quase um ano, enquanto que o Nexus 5X eu estou mexendo com ele há apenas 15 dias. Então, isso é um baita ponto negativo, né? Fico alerta, quem não comprar uma capinha, né, quem for adquirir esse aparelho e não comprar uma capinha, prepare-se para as manchas. A traseira vai manchar para valer. É um ponto muito negativo, eu realmente não gostei. Antes eles tivessem feito uma traseira em policarbonato liso com acabamento invernizado, que nem alguns modelos hoje em dia que tem acabamento em plástico, né? Seria muito mais duradouro do que esse efeito fosco aqui que mancha tudo. Outro ponto negativo que não dá para deixar de mencionar foi o armazenamento, né? Não sei se vocês sabem, mas o Nexus 5X ele não tem entrada para cartão SD. Né? Nenhum modelo da linha Nexus tem entrada para cartão SD, na verdade. Então você fica limitado a um aparelho que tem 16 GB de memória interna ou 32, dependendo da versão, e a entrada para um chip só. Ele não é dual chip e ele não tem entrada para cartão SD. Isso pode ser um problema grave para alguns. Se você procura um aparelho com mais expansão ou que tenha mais espaço ou que aceite 2 chips, nesse caso este aparelho não é para você. E tem essas limitações que podem ser cruciais para algumas pessoas. No meu caso não foi muito, porque como ele é um aparelho secundário, eu não uso muita coisa nele. 16 GB, que é o que veio nesse modelo, para mim é suficiente. Embora eu concordo que 16 GB é muito pouco. Com poucos aplicativos que eu instalei, ele já ocupou mais da metade do espaço. Né? A gente pode observar que falta pouco para ficar cheio, né? Falta bem pouco. Mas é isso. É um ponto bem negativo, né? Não sei por que a Google não fez isso. Seria tão melhor se tivesse uma entrada para cartão SD, mas ele não tem. Bom, outro detalhe também que eu reparei nesse aparelho foi em relação ao leitor de impressão digital. Né? O leitor de impressões digitais, ele é bem grande, ele é quase do tamanho da câmera, né? Você pode ver que ele é bem graúdo, vamos dizer assim. Isso é bom porque ele é fácil de segurar, ele é fácil de desbloquear, né? Não é tão difícil, apesar de ser aqui atrás. É meio que tranquilo você encostar o dedo nele e desbloquear. A velocidade de desbloqueio não é tão rápida assim, embora algumas reviews dizem o contrário, né? Fala que ele é super rápido. Talvez ele era super rápido naquela época, mas hoje em dia não é tão rápido assim não. Vou mostrar pra vocês, ó. Eu vou encostar o dedo aqui, ó. Perceberam? Demora às vezes mais de um segundo para desbloquear. Não é tão rápido assim, é um desbloqueio meio lento. Se eu comparar com um smartphone um pouco mais moderno, né, como esse daqui, estou com o A30 aqui do lado, né, que é um pouco menos velho do que esse, dá para notar a diferença. Okay, ó. Vou tentar encostar os dois ao mesmo tempo. Tá vendo? Vou tentar de novo. Perceberam? É um pouco mais rápido e esse nem é tão rápido assim. Então, o desbloqueio de tela dele não funciona tão rapidamente, mas tem o lado bom, né? Como o sensor é grande, é fácil acertar o dedo. É mais fácil acertar o dedo para desbloquear nele do que no próprio A30 aqui, por exemplo, né? A gente pode ver que o sensor dele é até maior, inclusive, né? Um círculo bem grande. No A30 já é meio quadrado, com canto arredondado e um pouquinho menor. É mais difícil, na verdade. Não é um ponto negativo, na verdade é um ponto positivo, porque apesar dele ser mais lento para desbloquear, ele é mais fácil de apontar, mais fácil de mirar, então isso acaba meio que contornando essa questão da velocidade. A atualização para o Android 7, ela trouxe uma série de melhorias, né, principalmente no desempenho, mas uma coisa que eu achei legal também é que apareceu uma opção nova aqui de gestos, não que ela já não existisse, é que no Android 6 era muito limitado, só tinha a opção, por exemplo, de ligar a câmera apertando o power 2 vezes. Então, no Android 7 vi algumas opções a mais aqui. Uma outra opção que apareceu aqui que não tinha no Android 6 foi essa aqui, deslizar para ver as notificações. O que isso significa? Quando você ativa essa opção, dá para você usar o próprio sensor de digitais para descer a barra de notificações. Então, você desce, faz um gesto, né, para baixo assim, e olha que legal, aparece a barra de notificações. Ó, dá para subir também, dá para descer ela e subir. Ó.
É o tipo de coisa que seria mais prático se o leitor ficasse aqui na frente, né? Atrás eu não achei muito ergonômico, não. Na verdade, eu achei bem ruim. É isso, né? Esses foram os principais detalhes que eu notei de uso, de experiência, pontos positivos e negativos após esses 15 dias de utilização do Nexus 5X. Vamos então ao veredito final, né? Será que vale a pena mesmo adquirir um aparelho desse tipo em pleno 2021? Será que o Nexus 5X ele ainda é uma boa opção? A melhor resposta para essa questão, assim como muitas questões, né, sempre vai ser depende. Depende do uso, né? Se você quer um aparelho para utilizar no dia a dia, mas talvez para uso profissional mesmo, né, que não utilize muitos aplicativos, que seja apenas apps de comunicação, né, ou alguns aplicativos desse tipo e que não utilize muito espaço, que não seja um problema para você ter apenas uma entrada para chip, ou para você que quer um aparelho secundário, assim como eu, só para substituir o principal, não sair por aí andando com ele, né? Às vezes você tem um aparelho muito caro e tem medo de andar por aí com ele, você quer andar com um aparelho um pouco mais barato, mas que ainda assim seja bom e que funcione legal. Nesse caso, então, o Nexus 5X ele é um aparelho muito bom, eu adorei. Né? Se fosse dar uma nota, eu daria, sei lá, nota 8,5 para ele, talvez 9. Ele é um aparelho muito legal, foi o que eu mais gostei. A experiência de uso no Android é ótima, para quem gosta, é a melhor coisa do mundo. Eu adorei, gosto muito mesmo. O desempenho é bem honesto para um hardware que já não é tão novo, que já não tem tanto fôlego assim. Ele ainda consegue funcionar muito bem. Se você respeitar a lentidão que ele tem, que não é muita coisa, você não vai se incomodar com isso, ele vai funcionar legal. As câmeras entregam qualidade muito legal também, principalmente a traseira. A frontal não é tão boa assim, mas ela mostra o seu valor por não ter tanto ruído. Dá para tirar fotos bem legais, ele tem uma qualidade de gravação muito legal também. Todos esses atributos para um aparelho que já tem quase 6 anos, eu acho muito bom. Para mim é por isso que vale a pena adquirir esse aparelho ainda hoje em dia. Para quem busca também um aparelho que seja mais compacto, menor, né? É cada vez mais difícil encontrar um aparelho pequeno hoje em dia, eles estão todos gigantes, né? O Nexus 5X ainda pode ser uma boa opção, né? Para quem não quiser gastar uma fortuna com um iPhone mini, por exemplo, um iPhone 12 mini, ou algum outro modelo como o Galaxy S10e, ou algum outro modelo que tem uma versão compacta, você consegue adquirir o Nexus 5X por um preço que é arrebatador. Eu consegui adquirir ele novinho na caixa por R$300, adquiri no Mercado Livre. Foi o celular mais barato que eu já comprei, inclusive. Eu nunca adquiri um aparelho novinho na caixa por R$300, então foi uma oportunidade única. Então se você tiver essa oportunidade também, eu recomendo fortemente. É um aparelho muito bom ainda, muito capaz, mesmo com o peso da idade. E é isso, galera. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, né, que eu acabei não falando aqui. Eu falei bastante coisa, mas sempre tem mais coisas para dizer. Deixa aí nos comentários que eu responderia assim que possível. Espero que tenham gostado e é isso aí. Esse é o Nexus 5X. Valeu, até mais, pessoal.